Fala Monitorado, seja muito bem-vindo à primeira série da Engenharia Monitorada. Essa série vai falar sobre um assunto extremamente importante, que é a sondagem. Então a gente vai ver aqui qual é a importância da sondagem, por que ela serve, né? Se eu preciso realmente realizar essa sondagem. Então a gente vai ver um pouco aqui sobre esse serviço da engenharia que é tão importante. Então, antes de mais nada, antes de começarmos essa série, eu gostaria de pedir a você que deixasse o seu like, tá? Para incentivar ainda mais o nosso trabalho. Então, vamos lá falar sobre sondagem? Então, a sondagem nada mais é do que uma investigação geotécnica. É através dela em que a gente vai analisar o que eu tenho no subsolo. Então, eu vou analisar ali quantas camadas eu tenho, se eu tenho o nível do lençol freático, se eu não encontrei o nível do lençol freático, através de uma aparelhagem, né? Então, a gente vai usar alguns instrumentos que vão nos auxiliar a elaborar esse perfil, tá? A determinar qual é o perfil que eu encontro. E aí, a gente vai ter, né, 4 tipos de sondagem. A sondagem a trado, a sondagem a percussão, a sondagem rotativa e a sondagem mista. Elas vão diferir aí em algumas características, dentre elas, uma das principais é o custo, né? Quanto é que vai me custar fazer essa investigação do subsolo? E aí a mais simples de todas elas é a sondagem a trado. A sondagem a trado, manual, vai ser uma investigação em que a gente vai realmente inserir o trado e tirar o trado, né? Eu vou fazer essa retirada do trado para que eu vá retirando as camadas. Só da gente perceber esse instrumento, como ele está sendo apresentado, eu já consigo notar algumas problemáticas. A primeira delas é a mistura entre os materiais. Então, à medida que a gente vai retirando o trado, eu vou tendo uma camada ali sendo misturada. Então, eu não tenho uma precisão para determinar quais são os materiais e onde começa e onde termina cada uma das minhas camadas. Outro limite que a sondagem a trado tem é quanto ao nível do lençol freático. A gente consegue atingir o nível do lençol freático, eu encontro o nível do lençol freático, mas eu não consigo mais avançar. Então, ele me traz essa limitação quanto ao nível do lençol freático. E também uma limitação quanto à profundidade. Mas se eu estou fazendo uma análise do meu terreno, se eu quero verificar se eu consigo ou não utilizar aquele material como apoio para uma edificação, a gente já tem como base ali qual é a tipologia do solo que eu vou encontrar, tá? E à medida em que eu preciso de um pouco mais de profundidade, né, eu preciso analisar ainda mais, eu posso utilizar também a sondagem a trado mecanizada. Então, aqui eu vou ter o trado mecanizado, ó, que vai atingir profundidades maiores. Vai ter a mesma limitação do anterior. Eu vou ter a mistura também dos materiais ao longo da profundidade. Eu também vou ter a limitação quanto ao nível do lençol freático, né? Encontrei o nível do lençol freático, já não consigo mais avançar, tá? E eu também tenho uma outra problemática que eu não consigo medir resistência. A gente caracteriza o solo, a gente verifica o solo, mas a gente não mede resistência desse material. Eu só estou determinando mesmo ali qual é o meu limite de camada e estou determinando também qual é o tipo do meu material, tá? Fala Monitorado! Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos passando aqui rapidinho para te dar um aviso. Dê uma pausa nesse vídeo, vai lá na nossa plataforma e cadastra-se gratuitamente. Lá você vai ter acesso aos nossos cursos, aos nossos e-books e tem material gratuito também. Agora volte para sua aula. A sondagem à percussão, ela já me traz um valor de resistência. Então, a sondagem à percussão, ela já me traz uma caracterização de resistência para determinar qual é o tipo de fundação que eu vou utilizar. Então, pelo ensaio de SPT, a gente consegue escolher uma fundação, óbvio, levando em consideração todo o contexto da edificação, né? Onde ela vai ser localizada, quais são as edificações vizinhas, mas ela vai me dar ali, ó, uma base de resistência. Eu consigo apoiar a minha edificação projetada nesse solo, esse material me dá pelo menos uma resistência mínima para trabalhar aqui com a minha fundação desejada. Então, com o ensaio de sondagem, a gente tem essa visão. E o número de sondagem, né, o número de SPT,
ele é o número de golpes que eu dou para penetrar 30 centímetros finais. O ensaio ele é realizado a cada metro. Então, por metro, a gente vai analisando o número de SPT. Fiz o primeiro metro, encontrei o SPT, vou para o segundo metro. Isso de que forma, né? Escavando. Então, eu tenho uma escavação inicial de 55 centímetros e os 45 centímetros finais serão golpeados. Serão golpeados por esse sistema aqui, ó. Esse sistema de um tripé, né? Eu tenho aqui esse tripé, em que eu tenho aqui o peso de 65 quilos, que vai cair a uma altura de 75 centímetros. Então, o ensaio de sondagem, ele é um ensaio normatizado, ele é um ensaio em que eu tenho um padrão de repetição. Então, esse peso ele vai caindo e vai golpeando a cada 15 centímetros de solo, né? Por metro. Então, eu faço 15, encontro o número de SPT, faço mais 15, encontro o número de SPT e faço mais 15 e encontro o número de SPT. A soma dos 30 centímetros finais é o meu número de sondagem, beleza? Então, ele me dá um parâmetro de resistência. É uma resistência em que a gente consegue simular uma fundação, por exemplo? Na verdade, que eu consigo simular uma resistência do solo? Não, mas como o ensaio de sondagem ele já foi muito repetido, né, muito trabalhado, eu tenho várias correlações em que eu consigo determinar qualquer parâmetro da mecânica dos solos. A gente consegue determinar coesão, consigo determinar peso específico, consigo determinar tensão admissível do solo, tudo isso com o número de sondagem. Inclusive, a gente consegue fazer também o dimensionamento de fundações profundas com o número de sondagem. Então, é um ensaio extremamente importante que me dá o exame ali em termos de resistência e de caracterização do solo. Porque à medida que essa haste vai penetrando, a gente tem um amostrador padrão e eu vou retirando uma amostra do solo. Esse ensaio, por sua vez, como eu uso aqui o operador, como vocês estão vendo, né? O operador para executar o ensaio, ele possui a influência humana, né? Ele vai receber aqui a imprecisão por causa da influência humana. Só que hoje a gente já tem o ensaio mecanizado também. Então, a máquina ela vai fazer todo esse processo, desde o processo de escavação ao processo de penetração, e aí a gente já tem também a retirada da amostra, né? Então, aqui eu já tenho o ensaio de sondagem completamente mecanizado. A limitação desse ensaio, por sua vez, é a resistência do material. Se a gente insiste em um material muito resistente, né, com alto valor de número de SPT, eu posso danificar o meu equipamento, tá? E aí eu estou trabalhando com materiais mais rígidos, como as rochas. Para as rochas, a gente traz um outro tipo de sondagem, que é a sondagem rotativa. Então, a análise da sondagem rotativa é quando a gente tem uma rocha, não quando a gente tem um solo. E essa sondagem rotativa, ó, à medida em que ela vai retirando esse material de rocha, a gente vai caracterizar de acordo com os parâmetros de rocha. Então, a gente não tem mais o número de SPT, né? Eu já passo a trabalhar com material rochoso e aí eu preciso ver o quanto ela se fragmentou, tá? E por fim, a gente tem aqui a sondagem mista. A sondagem mista é quando eu estou analisando o meu perfil e eu preciso de mais de um tipo de sondagem. Então, eu pego a minha sondagem SPT e aí no meio do caminho eu encontrei uma rocha e preciso da sondagem rotativa. Então, eu junto as duas sondagens e eu tenho aqui, por exemplo, uma sondagem que é chamada de mista. Beleza?